Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Povo abençoado de Deus. Uma ótima quarta-feira, né? Glória a Deus. Encerramos, né, o dia comercial aí. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, né? Com esse programa maravilhoso que o Senhor nos deu. À luz da palavra. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Estava conversando com algumas pessoas, que a gente tem feito visita, e a gente está comentando sobre o programa, né? Sobre o programa que o Senhor nos deu à luz da palavra. E está todo mundo ansioso, e isso me deixa muito feliz, né? Por quê? Porque isso mostra que as pessoas estão sedentas pela palavra, né? Glória a Deus, a ideia, né? Quando o Senhor nos deu esse projeto, eu queria entender melhor, né? Porque a gente já estava dando discipulado de sábado, e aí o Senhor nos mostrou o que era. Realmente as pessoas tendo sede da palavra, talvez não num conteúdo maior de uma única vez, mas ali pedacinhos, né, pequenininho, onde a gente vai se alimentando. Então, você ouviu na segunda-feira, você passa a segunda-feira processando, a terça, na quarta tem alimento novo, processa a quarta, quinta, sexta tem alimento de novo, então nós vamos avançar aí grandemente. Então, boa noite a todos que entraram aí, deixa eu ver quem que entra aqui, Inês, Ana Paula Borges não estava com a gente hoje de manhã no programa da Bispa, senti sua falta, Mauricião está aí com a gente, né, glória a Deus, Mogi das Cruzes, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Pessoal, conforme for entrando, não dá para me dar boa noite para todo mundo, então a Bispa vai responder aí no WhatsApp, no Face aí para vocês, ok? Então sintam-se todos abraçados aí em nome de Jesus, uma ótima noite para todos, vamos, né, relaxar para entrar e ser ministrado nessa palavra em nome de Jesus. Outra coisa, compartilhe a palavra, né, por favor, entra aí, hashtag, vamos compartilha para que a palavra possa chegar a todos que precisam, né, entender um pouco mais, mergulhar na palavra, então compartilha. Ontem, deixa eu falar rapidinho antes da gente entrar na ministração. Ontem, nós tivemos a inauguração do programa da Bispa, né? Quem não viu, né, veja. E quem não quer mais, amanhã tem mais, né? O Senhor deu o projeto para a Bispa, começou ontem, né? Ontem foi a primeira gravação. Eu fui o convidado, glória a Deus, olha que bênção, fui pego aí aos 48, né? A Bispa falou, olha, o convidado é você. Então, estou muito feliz, ontem pude estar no programa da Bispa. Foi um prazer poder contar um pouco da minha história, um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Então, se você quer conhecer um pouco mais do Bispo Marcelo, aquilo que Deus fez na minha vida, vai lá no Prefiro Crer, no programa da Bispa, que foi ontem, de terça e quinta, às 3 horas da tarde. Então, teve ontem, vai ter amanhã, semana que vem de novo, não para. Então, toda semana, terça e quinta, tem o programa da Bispa. O nosso é de segunda, quarta e sexta, às 18 horas, e da Bispa, terça e quinta. Lembrando que esse programa da Bispa, o que é? Testemunho. Então, vai ter muita gente convidada, você vai ver gente diferente, gente nova, gente que você conhece, que você não conhece, mas que viveu o sobrenatural. Amém? Então, você vai ver muita gente contando testemunho. O programa de manhã, a palavra pura, né? A Bispa nos traz a palavra do dia. Mas à tarde é testemunho. Então, se prepara, segura na cadeira que tem muito testemunho, você vai ver, tem gente que você conhece e você não sabe o que essa pessoa já viveu, né, de bênçãos do Senhor sobre a vida dela, né? Então, em nome de Jesus, né, esteja conectado aí, ligadinho com a Bispa amanhã, amém? Antes da gente começar, vamos orar, né, até para que o Senhor nos revista aí, para que a gente possa ouvir a palavra, nos concentrar, toda dispersão, né, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta noite, por este programa, Senhor, se inicia agora a luz da palavra, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, nos limpa, nos purifica de todo pecado, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus, possamos entrar na Tua presença, limpos de mão e puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, tira todo o comichão dos ouvidos, toda a dispersão, Senhor, toda a sonolência, Senhor, para que possa ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela venha nos ministrar no nosso interior, Pai, e tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, segunda-feira nós falamos aí, né, começamos o ano aí falando de Gênesis, né, começamos a programação Luz da Palavra falando de Gênesis. Nós falamos capítulo 1, e a semana passada nós falamos na segunda-feira, aliás, falamos capítulo 2 e capítulo 3. Eu não vou voltar para explicar porque está aí gravadinho, né, então a gente já viu, terminamos falando sobre Adão e Eva semana passada. Semana passada, eu estou achando que hoje é segunda, né.
A minha semana é a semana da bispa, uma semana que a gente nunca sabe quando que é segunda, só sabe que é domingo porque tem culto, né? Ou sábado porque a gente está teoricamente de folga, né? Fala sério. Teoricamente. Né? Teoricamente de folga, né? Porque o pessoal fala, nossa, não tem programa de sábado. Gente, sábado a gente, ó, fala sério, sábado a gente está correndo também em nome de Jesus. Então, assim, nós terminamos na segunda-feira falando sobre Adão e Eva. Então, tá claro aí, a gente viu a criação, viu que que forma que entrou o pecado, né? E aí agora nós vamos ver um pouco das consequências de tudo isso, porque nós vimos as consequências com Adão e Eva, né? O que colheram, enfim, né? Aquilo que agora precisavam trabalhar, né? Agora não era mais tipo ter suor, né? Para poder se alimentar. E agora nós vamos falar de dois filhos, né? Começamos o capítulo 4 falando de dois filhos de Adão e Eva, que é quem? Abel e Caim e Abel como preferir. Sendo que a história que relata no capítulo 4 fala da história desses dois filhos de Adão e Eva. Sendo Abel pastor e Caim lavrador, né? E o que acontece? Essa é uma passagem que muitas pessoas comentam, por quê? Porque é o primeiro homicídio narrado na Bíblia. Por quê? Porque foi o primeiro homicídio que começa exatamente aqui, né? Quando relata sobre Caim e Abel. E nós vamos entender o porquê. Olha o que é a consequência do pecado que entrou por Adão e Eva, né? Nós não tínhamos o pecado, não tinha nada disso, e por algo que eles cometeram lá, a descendência dele, aí é o que a gente fala da hereditariedade, começou a ter problemas aqui. Então vamos lá. História de Caim e Abel. Ambos entregaram uma oferta ao Senhor. Os dois se propuseram a entregar uma oferta ao Senhor, né? Pelo menos é o que relata a Bíblia, que os dois se propuseram a entregar uma oferta ao Senhor. Só que Abel trouxe o melhor das suas premissas, do rebanho, da gordura, né? Propriamente dito. Quer dizer, ele trouxe o melhor para entregar ao Senhor. E quando nós vamos entregar algo ao Senhor, nós temos que entregar o nosso melhor, não é verdade? Não dá para a gente entregar algo que está sobrando, né? Nós temos que entregar o nosso melhor. E Abel imediatamente entendeu o que significava essa oferta, que ele precisava entregar algo que lhe custasse, né? Ou algo que fosse pelo menos o melhor daquilo que ele tinha, que no caso ele era pastor de ovelhas. Já Caim, por sua vez, fez o quê? Entregou do fruto da terra. Algo que estava contaminado. Mas por que contaminado? Isso contaminado pelo pecado. O que nós falamos na segunda-feira? Através do pecado contaminou-se a terra, né? O homem passou a ser pecador, porque comeu do fruto, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui o que faz? Caim, em vez de trazer da sua premissa, do seu melhor, não, é como se ele tivesse pego, vamos lá para a gente entender um pouco melhor, é como se ele tivesse pego algo que sobrou, né? Sabe aquele negócio? Ah, sobrou, vamos entregar na igreja. Olha, presta atenção o que é uma oferta. Aqui nós estamos falando da primeira oferta relatada na Bíblia, né? Só que acontece, muitas vezes, quando se fala de oferta, as pessoas não conseguem entender. A oferta nós temos que entregar com amor, queridos. Não dá para entregar uma oferta sem amor. Porque não adianta você entregar uma oferta que não tem amor. Aqui está nítido que Caim entregou uma oferta sem amor nenhum. Enquanto Abel entregou com amor, entregou o seu melhor, a sua primícia, né, do fruto do rebanho dele, Caim, por sua vez, não fez isso. Entregou algo que estava lá no pasto, né? Entregou do fruto da terra e entregou algo completamente contaminado. Como que eu posso pegar uma coisa contaminada que não serve para mim e ofertar na vida de outra pessoa? Hoje eu estava falando exatamente isso. Eu fiz uma pergunta para a pessoa: olha, você tem uma situação, né? Isso aqui não serve para você. Você vai entregar para outra pessoa? Ah, não vou entregar. Porque a gente faz assim, né? A gente, às vezes, eu perguntei por quê? Eu dei um exemplo. Na verdade, eu estava dando um exemplo. Porque muitas vezes a gente acha, olha, mas eu não vejo maldade, ou isso, ou aquilo. Só que a gente tem que ter o seguinte: aquilo que não serve para mim, não serve para o Senhor. Né? Se eu estou entregando, se a Abel está entregando a primícia, como eu posso pegar algo que me sobra e entregar ao Senhor? Eu tenho que entregar aquilo que serve para mim. Aquilo que é o melhor para mim, é o melhor a ser entregue para o Senhor. Então ele entrega o quê? Ele entrega algo que era fruto do pecado. Ou seja, ele entregou uma oferta, sabe aquele negócio, aquele cara religioso? Um mero ato de religiosidade? É isso. Nós não podemos ir para a igreja num ato de religiosidade, só para bater o cartão, como eu costumo brincar. Você vai todo domingo na igreja para dizer que foi para a igreja. Eu sou servo de Deus porque eu estou lá todo domingo. Entra e sai da mesma forma que entrou. Ah, Deus não falou comigo, agora falou com você, então você foi para onde? Né? Deus vai falar com todo mundo. Aliás, vai falar com cada um, especificamente da forma que você entenda. A palavra que sai do altar não é só para o seu vizinho, é para você também.
Só que acontece, tem muita gente que está batendo cartão. Vai na igreja, entra e sai da mesma forma, quer dizer, não está nem aí. E aqui, o que fica nítido? Ele entregou uma oferta com um ato religioso. Olha, como meu irmão está entregando, eu também vou entregar. E entenda uma coisa, e a gente sempre ministra, dízimo, eu brinco que é assim, você pode entregar até chorando, você tem que entregar porque é ordenância. Agora, oferta, pô, vai entregar uma oferta com má vontade, não entrega. Seja ela de vida, porque às vezes você pega pessoas aí que são, né, tem uma função dentro da igreja, né, são obreiros, né, como algumas denominações falam, outros são oficiais em algumas igrejas. Então você vai entregar uma oferta, entrega com amor. Como você pode entregar algo sem amor nenhum para o Senhor? Ele entregou o único filho, né, naquela cruz, por nós, e eu quando vou entregar alguma coisa, entrego de qualquer forma, não entrego o meu melhor. Você tem dúvida que ali foi entregue o melhor? Tanto foi o melhor que o véu foi rasgado. Então, em nome de Jesus, nós precisamos aprender com Caim e Abel, e muita gente ouve essa palavra ministrada em púlpito e muita gente não consegue entender até hoje. Tanto que a oferta de Abel fala até os dias de hoje. É relatado isso. Então, se eu vou entregar, eu tenho que entregar algo com amor. Não por obrigação, não por religiosidade. Eu estou falando de dízimo, eu estou falando de oferta. A gente fala todos os dias, a bispa fala pela manhã, sobre os valentes de Davi. Vai entregar os valentes de Davi? Entrega com amor. Bispa, vou pedir para o professor, a gente tira só um papelzinho, porque eu comecei a transpirar aqui. Então, o que acontece? Nós vamos entregar uma oferta, nós precisamos aprender a entregar essa oferta com amor. E aqui fica claro que não entregou com amor. E se vai entregar, entregue o seu melhor. Nós precisamos entregar o nosso melhor. Se o que eu estou entregando ao Senhor é uma oferta de vida, eu vou entregar o melhor, eu vou entregar com amor, com alegria. Né? Hoje a gente estava ministrando e a bispa falou esses dias, a gente faz várias visitas, a bispa falou muito sobre alegria. Nós precisamos ter a alegria do Senhor na nossa vida. De que forma que eu ando sem alegria? De que forma que eu estou na presença do Senhor sem alegria? Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. E a oferta de Abel foi tão importante que constrangeu o quê? Caim. O Senhor se agradou da oferta de Abel, porém não se agradou da oferta de Caim. E isso causou o quê? Causou uma revolta em Caim. Como que ele pode gostar da oferta do meu irmão e não gosta da minha? Eu também entreguei. E muitas vezes a gente acha o seguinte, porque fez na vida do fulano, tem que fazer na minha. O que ele fez, eu também fiz. Será que você fez com o mesmo amor que ele fez? Será que você se entregou na obra com o mesmo amor que o teu irmão se entregou? Porque, aliás, né, o ser humano é ótimo juiz, né? Nós somos juízes, né? Todas as situações nós julgamos, nós analisamos, e ainda mais quando é para julgar o irmão que está dentro da igreja conosco. Né? Vai para a igreja para ficar julgando o irmão, falar do irmão. Então, aqui o que acontece? O posicionamento mudou completamente. Causou inveja e era tudo que Satanás queria. E aí, o que acontece? Quando Satanás vê uma situação dessa, ele fala o quê? Aqui eu não vou precisar fazer muito, eu só vou dar um empurrãozinho. E aí a gente vê claramente que a falta de posicionamento espiritual de Caim, o que faz? Gera abertura para a ação do diabo. Então veja que Satanás entra por brecha. Quem entregou a oferta ruim, quem foi? Foi Caim. Mas olha o que fez a oferta dele. Ele entregou uma oferta ruim que não agradou a Deus, ele abriu uma brecha no mundo espiritual e o que acontece? Satanás entrou, o diabo entrou por ali, por essa brecha. E tudo que o diabo tenta fazer o quê? Potencializar, né? Levar à morte, potencializa o desejo de morte do pecador. Ele se sentiu encurralado. Ele começou a se sentir culpado, porque ele não tinha entregue o melhor. Você está entendendo o que Satanás faz? O que o diabo faz na cabeça do ser humano? Quando você não entrega o seu melhor? Depois você começa a sentir, a cobrança vem automaticamente com você. Porque você abriu brecha. E aquilo é potencializado. Satanás, ele entra sempre o quê? Potencializando. Se o gigante é desse tamanho, Satanás vai pintar o gigante muito maior.
Quantas a gente vê ministrações e a gente fala, olha, o gigante não é tão grande quanto parece. O único que era grande era o rei do Golias lá, né? Que era grande mesmo. Ou então era Davi, que era muito pequenininho também. Acho que tudo para ajudar. Então preste atenção, porque Satanás potencializa, nós entramos nisso aí, e o que acontece? Levamos à morte. E qual foi o ato que Caim fez? Foi o primeiro homicídio. Relatado na Bíblia, ele vai e mata Abel. E não só matou, como ainda mentiu. Você vê como que é quando você começa com um pecadinho, né? Teoricamente, um pecadinho, um vai puxando o outro. Um pecado puxou outro, você está entendendo? Quando você entra, você começa a se lambuzar, você começa. Aí, para consertar aquilo, você começa a fazer o outro. Lembra de Davi? Errou, e para tentar consertar, foi fazendo uma sequência de erros até que a situação não teve mais remédio, não teve mais o que fazer. Foi exposto publicamente. E o profeta lhe chama atenção. Então, preste atenção o que é uma consequência de erros. E aqui o que acontece? Ele se sentiu encurralado, se sentiu envergonhado, foi lá e cometeu um homicídio. Quando o Senhor perguntou para ele, ele falou, que tenho eu que dar conta do meu irmão? Quem sou eu agora para ficar dando conta do meu irmão? Olha a forma que Caim respondeu para o Senhor. Agora eu tenho que dar conta do meu irmão, tenho que falar onde que ele está, o que ele está fazendo. Matou e ficou quietinho. Aliás, isso é outra coisa. Às vezes, servo de Deus está cometendo um pecado e está achando que ninguém está vendo. O que ele fez? Que tem que dar conta do meu irmão? Como se Deus não soubesse o que ele tinha feito. Deus perguntou porque queria saber qual era a resposta dele. Qual vai ser a resposta dele? Ele vai falar a verdade ou ele vai se esconder, ele vai tentar piorar a situação? Tentou piorar, lógico, a situação. Tentou enganar quem? A Deus? Acabo, eu tenho que dar conta do meu irmão. Eu não sei onde meu irmão está, não. Não sei de nada disso. Então, preste atenção no que aconteceu sobre a vida dele. Só que tudo isso trouxe o quê? Trouxe maldição sobre a vida dele. Então, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia já começa relatando situações de pecado que trazem maldição sobre a nossa vida. Esse capítulo 4, ele vai de um ponto a outro. Por quê? Primeiro nós estamos relatando a primeira oferta, algo extraordinário. Alguém que se dispôs, sem o Senhor pedir, de entregar uma oferta de amor. Porque estava entregando uma oferta de amor. E aí nós vamos na outra ponta, que acontece, qual foi o desfecho do capítulo 4? A morte de um deles, porque não entregou com amor. Não era obrigado a entregar, mas se fosse entregar, se propôs a entregar, entregasse o seu melhor. Sabe por que muitas vezes nós nos cobramos? Porque nós assumimos compromissos que não nos foi solicitado, mas nós nos propusemos a fazer, e quando vamos fazer, não entregamos o nosso melhor, não fazemos com amor. Cadê o amor para executar? Cadê o amor para fazer? Então o que acontece aqui? Ele cometeu tudo isso e trouxe maldição sobre a sua vida e sobre a sua herança. Então preste atenção, porque aquilo que você está achando que é pecadinho vai trazer uma maldição sobre a sua vida e sobre a sua herança. O que é a herança? A sua hereditariedade. E nós vamos ver um pouco mais para frente que se não fosse uma intervenção do Senhor, a situação ainda seria pior. Então preste atenção. Glórias a Deus que nós temos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Senão, que seríamos de nós. Deus amaldiçoou Caim e disse: se alguém matar a Caim, olha só, presta atenção, ainda sofrerá 7 vezes a vingança. O cara não podia nem desejar a morte para ele. Porque o Senhor falou assim: eu vou fazer um sinal, vou marcar você, presta atenção. Olha o que Deus fez. Eu vou marcar você e todo mundo que for te matar vai saber que se te matar, vai colher ainda 7 vezes mais, vai ter uma vingança 7 vezes mais. Quem queria matar esse homem? Eu não tenho nada a ver com esse BO, com esse problema. Vou trazer essa maldição agora sobre a minha casa, sobre a minha vida. Pelo contrário, se cair, errou, ele que se vire sozinho.
Ele não mostrou fruto de arrependimento, pelo contrário, porque mentiu para o Senhor quando foi perguntado. O que ele tinha que ter falado? Pelo menos, Senhor, errei, me perdoa porque eu errei. Mas não. A resposta dele ainda foi torta. Foi torpe para o Senhor. Preste atenção no que aconteceu. E a maldição chegou sobre a vida dele e falou: o Senhor colocou um sinal em Caim e disse para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então, olha o desfecho da vida desses dois. Dois irmãos, um tirando a vida do outro por causa de inveja. Quantas pessoas a gente vê no noticiário hoje tirando a vida um do outro por conta de inveja? Está difícil do que acontece, é diferente do que acontece hoje. Se a gente começar a meditar, se a gente começar a nos aprofundar um pouco mais, nós vamos ver que muitas das coisas que acontecem hoje já acontecia também naquela época. E nós estamos tendo tempo e oportunidade de fazer diferente. E não de continuar insistindo em tudo isso. Amém? Capítulo 5. O capítulo 5, pessoal, ele fala, na realidade, ele fala sobre a descendência de Adão. Então, é um capítulo que não é que não é importante. Tem pontos importantes eu vou citar para vocês. Eu não vou falar sobre cada um dos descendentes de Adão, até porque a gente vai ver ao longo aí, que começa a falar que um gerou, né, o povo tal, um gerou o povo cananeu, outro gerou lá na frente que vai ver os moabitas. A gente vai começar vendo a origem. Muitas vezes você está sendo ministrado, e esse é o legal da luz da palavra, que às vezes você está sendo ministrado lá em Juízes, por exemplo. Vamos pegar Juízes, por exemplo, porque a gente vê muito isso, né? Aí você fala, mas o povo cananeu, aí você vai ver que tinha uma origem, começou lá atrás, com o povo, a origem de Adão, de Lemeque, de não sei o que, então você começa a entender um pouco mais da origem de cada um. Ah, os moabitas, lá descendente de Ló, lá, lembra de Ló? Então você começa a entender um pouco mais, por isso que é interessante o programa Luz da Palavra, nós vamos aprender. Então quando a gente chega em algumas situações, eu já entendi, eu sei o que significa, porque lá atrás me foi explicado e eu aprendi. Então, o capítulo 5 fala assim, que Adão começou a gerar seus filhos, porém, né, após o pecado, passou a gerar segundo a sua imagem e semelhança. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós vamos entender, nós não somos imagem e semelhança de Cristo? Sim, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Adão é imagem e semelhança de quem? O Senhor falou que fez imagem e semelhança? Sim. A diferença aqui, nessa passagem, o que significa essa diferença? Aqui nós somos imagem e semelhança dele. Por quê? Por conta do pecado. Você consegue entender a diferença? Tá claro ou não? Tá claro aí, pessoal? Consegue entender? Tá claro? Aliança adâmica. Por quê? Ele é a imagem e semelhança de Cristo, mas como entrou o pecado, acrescentou-se algo. E esse algo passou de geração para geração, e nós vamos ver que as coisas vão se complicando justamente por conta disso. A gente já viu aí os dois filhos dele se matando por conta de uma oferta. De uma oferta não, de entrega de uma oferta ruim, né? Manca, como eu diria. Então, essa linhagem de Caim e Abel, aqui, primeiro, Abel que era bonzinho, né? Teoricamente que entregou a melhor oferta, que fala até o dia de hoje, o que aconteceu com ele? Foi levado, né? Foi morto pelo irmão, então, quer dizer, subiu aos céus. Por quê? Porque o pai o levou. Só que o que acontece? Aqui essa linhagem, né, seria amaldiçoada e terminaria até o dilúvio, porque nós estamos falando só de Caim, né? Não ficou só Caim? Aliás, se você pegar alguns estudos, eu estava vendo até aí já é coisas que não está na Bíblia, tá, pessoal? Mas tome cuidado com a internet, porque a internet relata sobre vários filhos de Adão e Eva. Porém, a Bíblia não está falando nada disso. E ela fala assim, né? Que ali, então, primeiro, está falando dessa genealogia, porém, o que acontece? Fala sobre um dos filhos dele que termina aí o capítulo 4, que é 7. Eu vou até ler aqui, ó, capítulo 4, versículo 26. 7 nasceu-lhe também, né, um filho ao qual pôs o nome de Enós. Daí começou né, a invocar o nome do Senhor. E aqui está falando, né, de Enós, que era filho de 7, que era filho de Adão e Eva. Então, essa linhagem, né, amaldiçoada iria terminar com o dilúvio.
Só não terminou por conta de um outro filho que teve Adão e Eva, que se chamou Sete. Tá claro? Tá claro ou não? Não tiver, coloca aí, ou se tiverem dúvida, pessoal, como eu tenho falado nos programas anteriores, vocês me chamam no particular, a Bispo vai colocar o WhatsApp aí da Hebron, vocês mandem a dúvida, me chamam aí, não tem problema nenhum, será um prazer para mim responder para vocês. Eu quero que vocês entendam, prestem atenção, porque nós não vamos nem rápido nem devagar, nós vamos né, de uma forma que todo mundo entenda, legal? E eu vou tentar sempre desmiuçar, né, um pouco mais alguns detalhes para que vocês entendam. Então, por que eu estou parando aqui? Para que a gente entender que vinha uma linhagem que tinha sido amaldiçoada. Então, como que ia ficar uma linhagem completamente amaldiçoada pelo Senhor? Como que seria o povo? Logo depois, na sequência, está falando do dilúvio. E aí? Então, tá aqui, tem um parênteses importante, né? Tem 7. Amém? E aí, o que acontece? E também é importante saber que existem duas linhagens aqui, que às vezes é confundida por algumas pessoas que estão nesse capítulo 5. Nós estamos falando de quem? Né? Trazem dois personagens com o mesmo nome, que seria Enoque e Lameque. Mas a linhagem de 7, né, não deve ser confundida com as linhagens de Caim. Por quê, bispo? Lá, Caim teve dois filhos, teve alguns filhos também, e um deles se chamou Lameque, e o outro também se chamou Enoque. Porém, os filhos de Caim, logicamente, aquilo que foi herdado do pai, né, a hereditariedade veio. Tanto que a Bíblia relata que eles cometeram pecados piores ainda do que o próprio pai. Ou seja, o pai já tinha feito um homicídio contra o próprio irmão, você imagina os filhos dele. Então, muitas vezes, quando você fala de Lameque, né, e de Enoque, se confunde. Então, não confunda. Porque lá na frente nós vamos ver que Enoque, né, tem uma história completamente diferente. Então, eu vou até falar para vocês, Enoque andou com Deus numa época de pecado generalizado, e claro que ele era contra, né? Mas por sua vida em santidade, em aliança com Deus, foi arrebatado em vida. E é o que relata. E lá depois você vai ler, lá se você quiser ler em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 5, relata que ele foi trasladado para não ver a morte. Então, olha o que é um posicionamento de um homem que anda em santidade, que tinha comunhão com Deus, é evidente, que andava em santidade, só que ele não tivesse comunhão com Deus, né? Andou em santidade e foi trasladado para não ver a morte. Olha o amor de Deus para com esse homem. Então, a Bíblia relata muito pouco sobre ele, mas olha a importância de quem é Enoque. Então, não dá para me confundir Enoque aqui com Enoque lá, filho de Caim. Então, não é a mesma pessoa. Tá claro? Você vê como que é legal a luz da palavra? Como a gente consegue entender algumas coisas que muitas vezes nos é ministrado, as pessoas entendem a diferença de uma situação e de outra. Lameque aqui também não tem nada a ver. Tanto é que Lameque aqui primeiro a gente vê, Enoque gerou a Matusalém. A Bíblia, às vezes, você vai pegar a Bíblia, vai estar escrito Metasalém, né? Ou Matusalém. Sendo que este homem foi o homem que mais viveu na Bíblia, sabia? Relatado na Bíblia, no Velho Testamento, né? Depois a gente vê que mudou o tempo de vida, né? O tempo de vida do ser humano. Mas naquela época, ele foi o homem que mais viveu 969 anos. Tem noção? A gente hoje aí vê a discussão aí, né? Da Previdência aí, tá falando que o povo está vivendo mais, vivendo menos. Fala sério, né? As estatísticas mostram outro completamente diferente. Eu estava falando no primeiro dia do programa Luz da Palavra, que a primeira aliança, né, que o Senhor firmou com Adão e Eva foi o matrimônio, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana, no final de semana, que me deixou muito triste. Por quê, bispo? Porque hoje o casamento, segundo os estudos, as estatísticas, né, que era de 17 anos, em média, um casamento durava, há 10, 15 anos atrás, hoje já diminuiu. Esse segundo estudo está em 15 anos. Só 2 anos, eu estou falando de média. Então, presta atenção como a gente está vendo que as pessoas não estão dando valor para aquilo que Deus criou, para aquilo que é a aliança, a primeira aliança, né? O Senhor já fala lá, criou a mulher para que o homem não vivesse só, que fosse auxiliadora, e olha o que as pessoas estão fazendo com o casamento. Presta atenção
que está sendo feito no casamento. Aí você começa a olhar quantas outras coisas o Senhor criou para a gente e a gente está estragando, a gente está deturbando aquilo que Deus criou. Então presta atenção, né? Aqui o homem vivia naquela época 969 anos. Estou dizendo que eu queria viver isso hoje. Mas já imaginou a gente tendo essa vida longa hoje? Né? Fala sério. Mas por conta do quê? Por conta do pecado, tudo é transformado. E hoje em dia não é diferente. Pode ver que muitas coisas estão acontecendo hoje por conta do quê? Do pecado. O pecado vai habilitando e aí nós vamos trazendo maldições, né, sobre a família. Amém? E aqui, Matusalém gerou quem? A Lemeque. Como eu falei para vocês, são os dois nomes aí, Enoque e Lemeque. Mas Matusalém gerou a Lemeque, que foi filho dele. Um homem que confiava nas promessas de Deus para a redenção da humanidade. E foi alguém importante. Além de ser filho de Matusalém, um homem que viveu mais, né? Ele foi um cara que ele gerou alguém importante. Quem ele gerou? Ele gerou Noé. Fala sério. Quem não sabe da história de Noé, né? Aí agora uma pergunta que eu faço para vocês, antes da gente continuar. Para a humanidade crescer naquela época, existia incesto? Me diga. Difícil, hein? Mas eu não posso deixar de falar, né? Não, e sim. Não era incesto. Hoje, se a gente for olhar para os dias de hoje, vai falar que praticava naquela época era incesto, mas não era. Por que não era, bispo? Porque naquela época as tais uniões, né, não eram consideradas incesto. Por quê? Pois Deus ainda não havia instituído a lei que proibia a união entre os parentes. Ou seja, não havia, então, o incesto. Então, a resposta é, não havia o incesto naquela época. Por quê? Primeiro, o Senhor não tinha instituído, o pecado não estava generalizado como está hoje, e não tinha outra forma da humanidade crescer. Como queria a humanidade crescer? Isso também depois do dilúvio, que eu estou falando antes do dilúvio, né? Mas se começamos com Adão e Eva, como que ia dar sequência, né? Como que a população ia crescer? Não tinha como, pessoal. Então eu fiz questão de abordar, por quê? Porque o pessoal quer justificar hoje. Hoje não pode, né? Lá depois você lê lá em Levíticos, né? Isso aconteceu, aliás, a lei veio depois de Levíticos, 18, capítulo 18, do versículo 6 ao 17. Então, se você tem dúvida, você lê lá. Quando o pecado estava em um estágio mais avançado, o que contribuiu para que o ser humano sofresse transformações genéticas, aí Deus teve que proibir tais uniões. Então, veja que as coisas iam caminhando numa proporção completamente diferente, mas o pecado tomou tal proporção que não tinha jeito. Então não dava para continuar do jeito que estava. Então o que acontece? O Senhor instituiu a lei que está lá em Levíticos, capítulo 18, versículo 6 a 17, falando sobre aquilo que era abominável, aquilo que não poderia ser praticado. Amém? Tá claro? Glória a Deus? Opa, capítulo 5 é tranquilinho, porque narra, né, essa questão da genealogia aí. Bom, capítulo 6. Nós vamos hoje terminar no capítulo 6. Então falamos 4, 5 e 6, vamos terminar no capítulo 6. Fala sobre a corrupção do gênero humano. Meu Deus, que é isso? O povo se multiplicava, vinha se multiplicando, né, numa proporção enorme, aumentava, né? Só que também, da mesma forma que aumentava, a depravação da humanidade também crescia na mesma proporção. Quer dizer, era para o povo crescer num ritmo, né, completamente, primeiro, de servos obedientes ao Senhor, né, que buscasse ao Senhor, né, que tivesse um entendimento, até porque a gente vê que Abel entendeu muito, muito bem isso, então não dá para justificar que não sabia. Sete também fala sobre isso, Enoque também mostra comunhão com o Senhor, tanto que foi transladado, então não dá para falar que ninguém sabia. Só que o povo preferiu o quê? Se conduzir e ir ao pecado. E aí o que acontece? Deus reduz o tempo de vida do homem. Vamos lá, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Aqui eu já vi esse versículo, pessoas falando N coisas, tá? Mas aqui, na realidade, o que acontece? Está diminuindo, né? Aqui o Senhor ficou, né, abismado, isso aqui um pouquinho antes do dilúvio, né? Logicamente, nós temos algumas pessoas que passaram o dilúvio, mas aqui o Senhor começa a reduzir o tempo de vida
do ser humano. Por quê? O povo estava completamente contaminado. A depravação tinha tomado conta do povo. Você tem noção? Tenta imaginar. Hoje a gente acha que o mundo está completamente maluco, né? A gente não vê as coisas que a gente vê na televisão, filhos relatando, fora aquilo que a gente passa com os nossos amados. A gente passa com os amados é aquilo que a gente vê na televisão, noticiário, enfim. Você imagina como que está corrompido hoje as coisas. Imagina naquela época o ponto do Senhor exterminar tudo que tinha na terra. Tem noção do que significava isso? Tem noção de que depravação que era essa? Por mais que a gente tente entender, é difícil, né? Aliás, eu acho que hoje, se a gente for analisar, por mais que fosse complicado naquela época, hoje era para ter o dilúvio de novo, porque olha como é que está o mundo. Completamente, né, sem valores, as pessoas não têm valor com nada, não têm temor a Deus, né? Além de não ter valores pessoais, as pessoas não têm valores pessoais, não têm temor a Deus, as pessoas perderam o temor de Deus. Como que pode não ter temor? Eu confesso que eu tento entender, e às vezes, se eu ministrar algumas pessoas, são resistentes, não tem temor nenhum a Deus, não está nem preocupada. Céu e inferno é historinha para boi dormir. As pessoas estão achando que eu tenho. Eu vi a bispa numa das ministrações que eu falou assim, olha, inferno existe sim, e vou falar para você, a chapa é quente, né? A chapa é muito quente. Então, em nome de Jesus, né? Olha as consequências que vai trazer sobre a nossa vida, a consequência que trouxe aqui, redução do tempo de vida. Nós acabei de falar para vocês que Matusalém estava vivendo 969 anos, agora reduzir aqui 120. Então, mas acontece que Satanás, só colocando um detalhezinho aí, Satanás, o que ele faz com as pessoas? Coloca as pessoas para acreditar, tipo, em desenho de quadrinhos, entendeu? Que é balela, né? Que é balela. Então, tipo assim, infantil. Quando que ele avança contra você? Quando você despreza os intentos dele. Então, até parece que existe aquele chifrudo de capa vermelha e garfo na mão. Né? Caldeirão de fogo, entendeu? Só que não é assim, ele toma a forma que ele quiser. Hoje eu vi um post no Facebook falando, Satanás sabe muito bem a comida que ele coloca na tua mesa para que você se alimente dela, né? E a queda é um processo, não é algo que vai e se concretiza no mesmo momento. Ele sabe a comida que ele coloca na sua mesa, é verdade. Porque o que acontece, e a bispa falou muito bem, às vezes, para a criança ser vendido na infância, tem muita coisa que é ficção, né? E muita coisa que acontece. Os pais usam na época de infância uma doutrina completamente distorcida. Em vez de falar a verdade para o filho, cria uma fantasia. Então, muitas coisas que é dito por aí é fantasia. Às vezes, eu já brinquei em ministração, eu estava ministrando e eu estava falando para a pessoa o seguinte, olha, tem coisas que nem Satanás não fez, a pessoa que está fazendo está botando a culpa em Satanás. Por quê? Porque é ficção, né? Tem gente que se lambuza, faz tanta coisa sozinho, que Satanás fica até aprendendo coisa nova, viu? Porque Satanás ele não cria nada novo, ele copia. E tem gente aí que dá aula para Satanás, misericórdia, né? Então, presta atenção, porque a corrupção estava dominando naquela época, e a corrupção, né, hoje está dominando de tal forma que perderam o temor e estão achando que Satanás não existe. Então, se você está nesse barco aí, em nome de Jesus, eu se fosse você, ficava esperto aí, troca aí, porque está no barco errado, né? Pula para o Senhor aí, que esse aí, ó, ele coloca a paz na água, tudo tranquilinho. Amém? Então a maldade do homem e a corrupção era tão grande que o Senhor, inclusive, se arrependeu de ter criado. Preste atenção. Ele fala na palavra que pesou-lhe o coração. Tem noção de Deus pesar o coração, se arrepender de ter criado o homem? Tem noção do que significa isso? Né? E por isso faria desaparecer todo o povo da terra, toda criatura, tudo aquilo que tivesse sopro de vida, ia tirar da terra. Você tem noção do que significava isso? O Senhor de se arrepender. Pense, muitas vezes você não fala, me arrependi. Eu já vi gente falando isso, me arrependi de ter feito isso, já vi pai e mãe aí falando barbaridade para os filhos, me arrependi de ter colocado no mundo e coisa e tal. Pense o Senhor se arrepender por conta da corrupção, da contaminação. Você acha que a prostituição que havia naquela época, eu já vi estudos, já vi inclusive filme, que fala sobre o que era a prostituição naquela época. Era algo tenebroso.
de contaminação. Nós temos que andar de uma forma diferenciada, não dá para andar nessa contaminação. O mundo está contaminado, mas não é por isso que eu vou ser contaminado como os demais. O que fez a diferença na vida de Noé? É não se contaminar. Amém? Glória a Deus que existia um homem íntegro, reto e fiel. E o Senhor fala em Noé, né? Achei Noé, um homem justo, íntegro, fiel. Fala sério. O mundo pode estar contaminado, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor vai olhar e falar assim, olha, eu não sei o mundo, mas o meu servo, fulano de tal, eu sei o caminho dele, ele levanta, ele é assim, 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 ele se dedica à obra, ele tem estado na minha obra, ele tem feito tudo que eu tenho dado de direção. É assim que o Senhor tem que olhar para nós. Homem aqui, ele pode confiar. O Senhor não confiou em Jó, não confiou em Noé. Aliás, duas histórias semelhantes, porém, né? Logicamente, Jó com uma situação bem complicada, porque ele tirou tudo. E Noé ficou também quase sem ninguém, mas ficou com a família. Mas também a tarefa que o Senhor deu para ele não era nada fácil. Ou vai me dizer que era fácil? Porque Deus fala a Noé, acabaria com a terra, eu vou acabar com a terra, né? E que a partir de agora, é para você construir uma arca. Onde o Senhor lhe passou, inclusive, todas as medidas e firmou uma aliança com Noé. Então, pense o que é para aquele camarada, naquela época. A Bíblia não relata que ele era carpinteiro. Ele era carpinteiro? Não, não era carpinteiro. A Bíblia não relata que ele era carpinteiro. Aliás, eu acho que se ele fosse, uma informação importante que o Senhor teria colocado na palavra. Você concorda? Ele não era carpinteiro. Mandar um camarada construir uma arca naquela época, num tempo que não chovia, naquela época não chovia. Não fala lá, não lembro do firmamento, que havia, né, as nuvens lá e aquilo, né, como se fosse uma neblina, regava, tinha água embaixo, tudo, era tudo lindo e maravilhoso. Aí chega alguém para você e fala assim, você vai construir uma arca aí por quase 100 anos, você fica aí, vai construir na arca. Os desafios que Noé tinha para resolver, para fazer, não eram poucos, não. Ele só precisava construir uma arca por aproximadamente 100 anos. Eu já vi estudos falando menos, já vi gente falando que Noé ficou 120 anos construindo a arca. Só que base bíblica para isso não tem. Eu vi outro dia um camarada falando que ele teria começado a construir a arca com 480 anos. Vamos lá, primeiro que a Bíblia não fala que ele levou 120 anos. Então, aí nós já temos um ponto que não dá. E esse é o que eu quero que, à luz da palavra, a ideia é essa. A gente vai sanar aquilo que muitas vezes é colocado por aí, né, e que a gente fica sem saber a verdade e acaba acreditando em algo que não tem fundamento. Se você pegar, né, aqui no capítulo 5, versículo 32, fala assim, era Noé, né, da idade, presta atenção, aqui nós estamos começando a contar a história de Noé. O capítulo 6 vai narrar a história, né, da corrupção do povo, e aí começa a falar de Noé. Mas no versículo 32 do capítulo 5, começa falando a história de Noé. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. A informação importante aqui, 3 filhos de Noé. E aí começa o capítulo 6 falando sobre a corrupção do gênero humano. Falando que o povo estava corrompido, que o povo estava se lambuzando do pecado, que o Senhor não tinha se agradado, e dá um desafio para Noé construir a arca. Só que depois nós vamos ver no capítulo 7, na sexta-feira, que Noé foi chamado para entrar na arca quando ele tinha 600 anos. Então, como que ele poderia ter construído 120 anos, se a Bíblia relata a história dele, que ele tinha 500 anos, quando aparece o nome de Noé, né, gerando seus filhos, e logo na sequência, depois com 600 anos, ele teria entrado na arca. Então, logo, 120 anos não poderia ter sido. Agora, logicamente, levou quase 100 anos para construir a arca. O Senhor não ia mandar um camarada construir a arca, deixar ela construir e falar assim, o Senhor já tinha se desagradado do povo, queria eliminar o povo, ia mandar ele construir uma arca, né? Em 2 anos ia esperar mais 90 e poucos anos para mandar o dilúvio. Não faz sentido, né? Entendeu? Não faz sentido. Então, em nome de Jesus, presta atenção no que a Bíblia vem nos contando, as informações e nos detalhes. Amém? Fica calma aí, que nós já estamos acabando. Falta mais um pouquinho. Então, Deus pede a Noé para que construísse a arca.
Gente, não era algo tão simples. Não só o fato da chuva, que não tinha. Você imagina o camarada, né, sendo chamado de louco. Fala sério, né? Você imagine hoje, tem um filme que fala, né? Um filme de Noé aí, um filme antigo, né? Que fala sobre Noé. Né? Eu não lembro o nome do ator, gravando Noé, ele fica com a barba, e ele faz a barba cresce, eu não lembro o nome do filme, mas é Noé. Né? E o que acontece? Imagine a vergonha que é. O cara foi envergonhado pela própria família, construindo a arca. Você acha que Noé também não deve ter passado isso pela mulher? Se ele tivesse uma mulher igual a de Jó, já falou, amaldiçoa esse Deus aí, meu, e para com essa obra aí que não tem nada a ver. Já imaginou construir uma arca com todas essas situações? O povo passando e zombando dele, porque ele estava construindo uma arca naquele tempo. Como você construiu uma arca se não chove? Não é? Você é louco? Não é? Você não vai fazer outra coisa da tua vida. Obedecer a Deus, muitas vezes, vai fazer com que as pessoas achem que você é louco, você será tido como louco, porém, lá na frente, você vai entender, os outros também vão entender. E talvez você seja o único que vai colher dessa bênção, e muita gente vai ficar olhando você comendo da bênção e não podendo se alimentar da mesma bênção que está sobre a sua vida. Então preste atenção, porque muitas vezes eu vi o Senhor falar, essa bênção é para você e ninguém mais vai poder se alimentar dessa bênção. Então eu prefiro ser chamado de louco, de doido varrido, mas ouvir a voz do Senhor e obedecer, do que ser alvejado, né, do que ser aclamado pela população, pela opinião pública e desobedecer a Deus. Se tem um único que nós devemos obedecer é o Senhor. Então você consegue entender que o desafio da arca não foi tão simples assim? Colocar os animais lá dentro, a gente vai ver na sexta-feira que foi algo simples. Aliás, o Senhor deu ordem exemplar. Então preste atenção que o maior desafio estava na integridade de Noé, a fidelidade de obedecer, seguir todas as medidas que o Senhor tinha determinado para ele, e cumprir cada coisa no seu devido tempo, e deixar o povo falar. Hoje, sabe por que muita gente não consegue viver bênçãos? Porque houve uma situação e quer responder, quer agir na carne, quer descontar, quer se vingar. E aí aquilo que Deus ia colocar na mão para resolver, o Senhor tira a mão. Por quê? Mas se você vai resolver na carne, por que precisa de Deus para resolver? Muitas vezes a gente ministra para a pessoa e fala assim, olha, tira a mão e deixa Deus operar o milagre, deixa Deus fazer. Isso aí funciona no primeiro dia, no terceiro, no segundo, no terceiro dia, a pessoa não aguenta, vai lá e quer resolver do jeito dela. E a gente fala para a pessoa, Deus vai tirar a mão dessa situação. E eu já vi gente depois, mas eu não sabia, eu achei que... Achou que o quê? Né? Você está ouvindo a voz de Deus, o Senhor está falando para você, não faz isso, não faz dessa forma, obedeça. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Para que vai desobedecer? Amém? Então, o mais importante era que ele obedeceu, né, as ordens do Senhor, a obediência dele, né, tudo aquilo que o Senhor ordenara, ele obedeceu. Então, essa é uma característica importante de Noé, que nós temos que trazer para a nossa vida. Construir uma arca naquele tempo, suportar a zombaria, continuar a obra, construir uma arca por aproximadamente 100 anos, somente Noé para fazer essa obra tamanha, que causasse inveja a muitos, né? Raiva, né? A muitos, mas que trouxe a salvação sobre a vida dele e sobre a família dele. Então, aquilo que parecia ser loucura, trouxe uma habilitação, trouxe salvação para ele, para sua esposa, seus filhos e suas noras. Então, em nome de Jesus, vamos selar o programa de hoje, certos da bênção do Senhor, que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida e que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós queremos ser como Noé, nós não vamos nos contaminar, nós não vamos deixar a corrupção entrar na nossa casa, na nossa família. A corrupção tem entrado nas casas, nos lares, por pequenas coisas, por coisas pequenininhas que nós temos habilitado, e Satanás tem entrado na nossa casa e tem destruído as famílias. Nós nunca vivemos um tempo, pelo menos o tempo que eu tenho de ministério, e a bispa estava conversando com ela, ela falou, realmente, a gente tem visto muito isso, a gente tem visto os lares destruídos, famílias destruídas, casamentos
sendo destruídos de tal forma por coisas banais, né? Brechas que deram e Satanás entrou e como Caim potencializou e destruiu uma família inteira. Então, em nome de Jesus, não é fácil a reconstrução. Construir talvez seja até mais fácil, mas a reconstrução é difícil. Lembra de Neemias? Como que foi reconstruir em 52 dias os muros de Jerusalém? Foram fáceis? Não, foram difíceis. Muitos momentos ele teve que estar com a mão na espada e outra na obra. Por quê? Porque o inimigo era presente. E mais, o inimigo muitas vezes estava no meio dele para ouvir o que estava sendo planejado, para ouvir o que estava acontecendo, para se posicionar e para ser contra a obra. Falar contra a obra. Então não é fácil obedecer. Não é fácil se posicionar. Mas é a maneira que nós aprendemos, é a maneira que nós vamos caminhar. Não podemos ser servos de Deus somente dentro da igreja, só de dia, só de noite, só na hora da necessidade. Nós temos que ser servos de Deus a todo instante. Temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a todo instante. A luz da palavra veio para te trazer luz, onde havia trevas, onde havia falta de conhecimento, onde você não sabia de algumas coisas, você vai saber a partir de hoje, a partir da hora da nossa programação. Então, em nome de Jesus, faz uso da palavra, usa a palavra com sabedoria na tua vida, na tua casa, na tua família. Você pode ter certeza que tudo que está aqui no manual de sobrevivência vai fazer diferença na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Eu quero orar com vocês agora em nome de Jesus. Amém, pessoal? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esse programa, Pai, por esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Quero te louvar, te agradecer por cada vida, Pai, que se conectou nesse programa hoje, cada um que vai se conectar, Pai, ainda, vai ver na retransmissão, Pai, em nome de Jesus, que eles possam compartilhar essa palavra, que essa palavra venha chegar a muitos, Pai, em nome de Jesus, aos 4 cantos dessa terra, Senhor, levando sabedoria, levando conhecimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha trazer libertação no teu povo, venha trazer restauração, venha trazer avivamento, Pai, em nome de Jesus, Pai, e o conhecimento para que o teu povo não peque mais, Pai, em nome de Jesus. Nos dá, Pai, a mesma habilidade que o Senhor deu para Noé, nesta obra, nessa construção, a construção da vida, a construção da nossa família, dos nossos alicerces. Nos dá a medida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a ser fiel, nos ensina a ter autoridade, nos ensina a andar em fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um, Pai, e a cada um que se conectou hoje, que estava triste, Pai, tira a tristeza, tira o opróbrio, tira a miséria, Pai, em nome de Jesus, tira a assolação, Pai, em nome de Jesus. Talvez alguns dos teus servos tenham entrado hoje para ouvir uma palavra de conforto. Dá essa palavra de conforto hoje, Pai. Esse amor que o Senhor colocou sobre a vida de Noé, coloca sobre a vida do teu servo, da tua serva, da família, Pai. Entra com o teu agir sobre cada um, Pai. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor seja dado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Você, sua casa, sua família, o pessoal da rádio também. Muito bom estar com vocês, um prazer grande. Sexta-feira estamos de volta. Amanhã, programação de manhã com a Bispa, às 8 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, eu prefiro crer, com testemunho. Tem uma irmã que vai dar um testemunho poderoso amanhã, eu já conheço um pouco do testemunho dela. Todo dia que a gente fala com ela, tem mais testemunho para contar, então acho que foi por isso que o Senhor não permitiu que ela estivesse aqui na terça-feira, porque ela tem bastante coisa para contar. Então amanhã se prepara, porque ela vai, contar aí. Eu tenho certeza que vai ser uma hora muito agradável na presença do Senhor, porque contar testemunho é falar do Senhor, falar da glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então eu quero agradecer a todos vocês têm uma noite extraordinária, cheia de poder, unção, autoridade, que o Senhor renove as forças de vocês, em nome de Jesus, para enfrentar o dia de amanhã, para enfrentar o gigante que vem pela frente, amém? Olha que Noé enfrentou, não foi fácil não, mas ele venceu, Ficou esse tempo todo aí posicionado, então vamos nos posicionar em nome de Jesus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor e não esqueça, compartilha para que chegue a todos aí. Pode ter certeza que tem muita gente precisando dessa palavra, conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais. Amém? Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau.